E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre os livros que eu li em dezembro de 2024. No último mês do ano passado eu consegui até que fazer bastante leituras, né? Foram 15 livros ao todo. Eu consegui ler alguns clássicos, alguns viraram novos favoritos, mas eu tive algumas decepções bem fortes também. Então vamos lá, que é bastante coisa pra eu falar hoje. Eu tive até que ligar o ventilador porque eu não ia aguentar de tanto calor. A plantinha aqui já vai até começar a voar por causa do ventilador. Enfim, já se inscreve no canal se você não for inscrito, já deixa o like, por favor. Me ajuda aqui a continuar trabalhando aqui no YouTube, né? Vem fazer parte do Clube dos Cósmicos, o Clube dos Membros do canal. A gente faz leituras conjuntas, tem grupo pra conversar, tem mimos, tem sorteios. O link vai estar passando na tela, vai estar na descrição, assim como o link para todas as minhas redes sociais também vai estar na descrição, caso você queira me acompanhar por outras redes. Agora vamos lá, já vou começar tirando o elefante da sala, o elefante que só existe na minha cabeça. Vou falar logo por que eu não gostei tanto de 100 Anos de Solidão, do Gabo. Foi minha maior decepção do ano passado. Nesse livro a gente acompanha a família Buendia. Começa com a matriarca e o patriarca, eles meio que fundam esse povoado, que é Macondo, e ao longo dessas páginas a gente vai acompanhar todos os membros dessa família, todos os descendentes que vieram, né, desses dois. Esse é um livro de realismo mágico, inclusive, ele é o primeiro, se eu não me engano, livro de realismo mágico, então vão tendo vários elementos fantásticos ao longo da história, de um jeito muito sutil e muito interessante, sabe, que pros personagens já é algo natural, que eles vivem ali, acontece isso na nossa vida e faz parte. Ao longo dos anos, a gente vai ver tanto esse povoado crescendo, né, e passando por transformações políticas, transformações sociais e econômicas, e principalmente a gente vai acompanhar o auge e a decadência dessa família Buendia. A Úrsula, né, que é a matriarca nessa família, é a personagem que mais nos acompanha durante essas páginas, e ela vai vendo, assim, seus descendentes cometerem os mesmos erros dos seus antecessores. Essa família tá fadada a um destino de solidão e repetição. E acompanhando todas as 7 gerações dessa família, tem a Úrsula e o José Arcade Buendia, que é o esposo dela. Aí eles vão tendo filhos, aí os filhos deles vão tendo mais filhos. Então são muitas gerações e a gente vai vendo a natureza cíclica do tempo. Os personagens conseguem ser únicos, mas mesmo assim serem muito parecidos com os seus pais, os seus tios. Cada personagem traz a solidão dentro de si, mesmo de uma forma única. Então a gente vai conhecendo o íntimo, né, de cada um desses personagens por meio dessa repetição, porque na verdade a gente não passa tanto tempo ali com cada um. Em poucos atos, o autor consegue mostrar quem cada personagem é. Foca mais naqueles, assim, que se destacam, né? Tem um ou outro ali que é meio deixado de lado, que a gente até vê menos, porque assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque o livro, ele tem uma narrativa não linear, então a gente tá no presente, mas ao mesmo tempo vai relembrando coisas do passado e ainda vai dando uns spoilers de algumas coisas que estão por vir no futuro. E são 100 anos de uma família que vão acontecer nessas páginas, então assim, as coisas acontecem muito rápido. E mesmo acontecendo tudo muito rápido, ainda parece que tudo acontece muito devagar, porque você lê e não passa. Eu demorei muito a começar a me interessar por essa história, sabe? Eu achei o começo muito chatinho. Ele é realmente um livro arrastado, um livro mais denso de se ler, porque você tem que lembrar de muitos fatos. Você tem que estar prestando bastante atenção ali, porque vai falar de um personagem e você vai ter que lembrar, tá, mas ele é filho de quem mesmo? E aí quando eu lembrava de um fato, tá, isso aqui aconteceu, mas foi com qual dos personagens mesmo que aconteceu? Ele é meio confuso, sabe? Mas a escrita dele em si não é difícil. Ele também traz referências a passagens bíblicas, reflete histórias em comum que a gente tem, né, como países da América Latina. Por exemplo, a colonização, guerras civis também, a gente tem aqui uma guerra de liberais contra conservadores. E mostra muito também como a guerra corrompe o ser humano. O personagem aqui, ele começa a se contradizer nas próprias motivações, sabe? Tem um momento que ele tá ali guerreando só por orgulho. São referências que o Gabo traz de acontecimentos lá da Colômbia, né? A Guerra dos 1000 Dias e também o Massacre da Banana, que foi uma exploração econômica que uma indústria fez em uma região que cometeu inúmeras violências contra os trabalhadores e apagou esse fato da história, né? Então o autor, ele meio que resgata essa verdade histórica e denuncia isso. Esse é um livro genial na forma de contar a história de uma família. Essa história de gerações e que tudo é uma certa engrenagem, que parece que tudo vai acontecendo de novo e de novo. Eu adorei esse ciclo, adorei como ele mostra como as coisas se repetem. Amei as partes cômicas, as partes mágicas, achei muito criativo. Gostei muito das personagens femininas também. E principalmente do final, gente. Sabe, quando fecha toda a história dessa família, sabe? É um final arrebatador e muito impactante. Mas fora isso, eu não consigo ver o que as pessoas enxergam de tão perfeito, de tão fenomenal nessa história. Tá, eu consigo de certa forma sim, porque eu comentei várias coisas boas que o livro tem. Mas como eu falei, ele é sim um livro chatinho. E o principal, gente, o que mais me desapontou nesse livro foram os assuntos que rondam ali a vida dessa família, sabe? Eu esperava mais. Fala, sim, de sentimento, mas todas as emoções dele, todos os sentimentos deles é motivado por sexo. O
O livro fala mais de sexo do que de guerra, fala mais de sexo do que de família. Tem partes muito sexualizadas e coisas assim pesadas mesmo. Tudo envolve traição, tudo envolve pedofilia, tudo envolve incesto. Tem violência em todas as páginas aqui. Não é só a solidão que aparece em todas as páginas, a violência também aparece, é uma normalização da violência. Gente, é zoofilia, é assédio, é estupro, são coisas muito cruéis e de maneira desnecessária aqui no livro, de uma maneira extremamente normalizada. E aí você fala, mas a época que ele foi escrito, mas o contexto que ele tá inserido. Ô, gente, eu já li vários outros clássicos que souberam abordar isso de um jeito mais sensível, de um jeito melhor, e principalmente não dessa forma, porque o autor dele constrói as cenas como se as vítimas fossem coniventes com o que tá acontecendo com elas. Eu me senti profundamente incomodada em várias cenas que a gente tem aqui, muitas, nossa, chega a ser absurdo. Quando eu li eu ficava, gente, mas o livro é só isso, é só sobre pica grande, sobre pedofilia, sobre... que isso? É nesse nível, eu não tô brincando. Eu fiquei até chocada, porque eu não esperava que fosse ser essa putaria toda. Me incomodou muitas cenas, e eu vi muitas outras mulheres também incomodadas com isso. E eu fiquei chocada, que eu vi que muitos homens falaram, tipo assim, eu não percebi isso dessa forma. Nossa, eu não reparei nessa problemática. Gente, vocês são burros. Como vocês não percebem a cena mais violenta e abusiva e vocês não conseguem perceber a problemática desse ato? E o autor ainda escreve como se fosse uma coisa muito bonita. Tipo assim, nossa, ela está lutando ali, dizendo não a ele, arranhando a cara dele com suas unhas. Mas ela no fim aceita esse belo ato de união entre os corpos. Meu amor, que é isso? O livro em si não é ruim. Consigo sim ver beleza em muitas partes. Consigo sim apontar muitos pontos positivos. Mas pra mim tem coisa que não dá pra passar pano. Tem coisa que não tem como... não considerar. Então, pra mim, tem muitos pontos negativos também. Foi uma grandíssima decepção. Inclusive, os livros de realismo mágico familiar escrito por mulheres são muito superiores, tá? Dezembro eu também li, gente, o mais da literatura, tá? Romeu e Julieta. Não sei se é o mais da literatura, mas enfim, é um romance aqui trágico, que pra mim é o mais conhecido que tem. Enfim, tanto esse quanto 100 Anos de Solidão eu li pra minha meta de 25 livros para ler antes dos 25 anos. E esse aqui eu me surpreendi bastante com Romeu e Julieta, porque assim, se é clássico é porque tem razões para ser. Eu imaginava que fosse ser bom, mas pô, ele é muito bom mesmo. Ele é escrito em formato de peça, então dá muito pra você visualizar as cenas como se você estivesse assistindo um teatro, sabe? É muito divertido. E ele mistura elementos de comédia e tragédia. Então tem alívios cômicos, tem partes que você fica, gente... Que isso? Pode estar acontecendo a barbaridade, mas você está rindo. E tem partes que você fica, eita, o clima pesou aqui. Pesou o clima. Aqui a gente tem um amor que surgiu da rivalidade de duas famílias, né? A gente tem atualmente o Enemies to Lovers. Esse aqui não é enemies porque eles não são enemies, mas a família deles são enemies. Eles se detestam. A história, inclusive, começa quando os criados de uma família estão brigando na rua com os criados da outra. Eles se encontram na rua e falam, você tá aí, né, seu feio? E começam a brigar sem razão alguma. Essas famílias, por algum motivo, têm essas brigas por poder, que são totalmente infundadas, e na verdade a história começa quando o Romeu tá apaixonado por outra garota. Esse menino, ele tem sentimentos muito fortes, a fila anda muito rápido pra ele, sabe? Ele tá apaixonado aqui um dia por uma, no outro dia ele já se apaixonou por outra. E ele não tá só apaixonado, ele tá sofrendo, meu Deus, tá quase morrendo, super depressivo. Como esse menino sofre, gente? Aí, os primos dele, né, os amigos dele, eles falam, gente, não é possível, você é adolescente, sabe? Para. Isso é só um amor juvenil, vamos numa festinha pra você superá-la? E ele fica, nunca vou conseguir superar. E ele vai na festinha e supera. Lá ele se apaixona pela Julieta, foi um amor à primeira vista, ela é o amor da vida dele. Eles começam a conversar, eles vão flertando ali, e é legal também o jeito que o Shakespeare escreve, sabe? A sonoridade dos versos vai mudando, assim, tem partes que são rimados, aí tem partes que são sonetos. E é muito bonito, tá? Tem muitas frases aqui lindas e verdadeiras e profundas. O Romeu é um sofrido, mas ele sofre bonito. E como é um amor proibido, né? Eles ficam ali tentando encaixar aquele romance na vida deles, até que muitas coisas acontecem. Gente, esse livro aqui se passa em menos de uma semana. E um dia eles se conhecem, no dia seguinte eles se casam, no outro dia vão acontecendo coisas, tá? O final eu julgo que, sei lá, quase todo mundo já sabe, eu já sabia, mas mesmo assim fui surpreendida por outras coisas que vão acontecendo aqui no livro, né? O que leva a este final. Enfim, é um livro muito intenso, sabe? Tanto no amor quanto na dor. Tem essa dualidade de que se você vai ser fiel ao seu nome ou fiel ao seu amor. Não é tanto uma dualidade, né? Que Romeu não tem nem dúvidas. Ele renuncia ali no nome dele em 1 minuto pela Julieta. Um amor tão inocente, tão puro quanto deles, não poderia durar em uma sociedade corrupta como a que eles estavam inseridos, né? Eu achei realmente belíssimo. Leiam, tá? É muito tranquilo de ler, é muito rápido. Eu li também Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Essa história aqui dela é meio que um romance, assim, de vida adulta. A protagonista tá em um jantar com a família dela, né, e o noivo dela. Então, o pai, a mãe, a irmã e o noivo dela. Ela tem essa vida feliz com essa família, até que ela recebe uma ligação do marido. O marido dela, muitos anos antes, ele tinha sofrido um acidente, né, o avião que ele estava tinha caído, e ele foi considerado morto. Então, ela meio que viveu todo o processo do luto, seguiu em frente, mas na verdade ele não tava morto, ele liga pra ela e fala, oi amor, vou voltar pra você. E aí, gente, é toda essa contradição, sabe? Será que quem é realmente o verdadeiro amor da vida dela? Será que é o cara que ela está agora? Ou o cara que foi o amor da vida dela por vários anos, né, durante a infância, que ela perdeu?
que ela sofreu horrores por ele. São muitos dilemas que a gente vai vendo aqui, muitos conflitos internos, tanto dessa personagem e quanto de outros também, né? Porque quando esse marido ele volta, tudo mudou. Ele esperava encontrar as pessoas do jeito como elas eram antes. As pessoas vão mudando, né, ao longo dos anos, e isso é completamente normal. Então, relacionamentos, amizades, hobbies e qualquer coisa que a gente tinha antes pode não continuar fazendo sentido. E esse é um ponto bacana que a gente tem nessa história, né? O amadurecimento dessa personagem. Porque a gente acompanha tanto quando ela é adolescente ali, e tá conhecendo esse primeiro amor da vida dela, que ela era de um jeito, mas depois de passar por tantas dificuldades ao longo da vida, né, tantas tristezas, ela muda. Então, quando ela já é adulta, né, que quando essa história se passa, ela já tem uns 30 e poucos anos, ela é de outro jeito, ela gosta de outras coisas. É possível sim você se reinventar, você encontrar outro caminho, outras coisas a fazer, mesmo depois de mais velho. É muito bonito o jeito que fala que amores verdadeiros, eles são verdadeiros enquanto eles duram. Não é porque eles acabam que eles deixam de ser verdadeiros, sabe? Enquanto você tava vivendo, ele era verdadeiro, mesmo que ele não tenha durado pra sempre. Porque eu vejo muitas pessoas que pensam assim, nossa, namorei 7 anos com aquele cara e terminei. Pô, 7 anos desperdiçados na minha vida, sabe? Sendo que não, meu amor, foram 7 anos que você viveu amando ele, sei lá, que você viveu muitas experiências ao lado de uma pessoa que você amava. Parte pra outra, sabe? Eu discordo muito dessa visão, mas eu estou aqui falando de um ponto de quem não namora e basicamente nunca namorou. Então peraí também que não é meu local de fala. Mas enfim, eu gostei bastante do amadurecimento dessa personagem ao longo da história, de como ela percebeu que ela tem que ser e tem que ter orgulho de quem ela é agora. Os únicos pontos que eu não curti muito nesse livro é que eu não consegui me conectar tanto com esses dois relacionamentos, sabe? Eu acho que a autora devia ter feito a gente se apaixonar pelos dois. Porque aí a gente ia ficar mais indeciso, sabe? A gente ia ficar, meu Deus, será que ela fica com o marido? Será que ela fica com o noivo? Mas eu não senti isso, gente. Pra mim tava óbvio desde o início com quem ela devia ficar. Senti também que acontece tudo muito rápido nessa história. Mas de qualquer forma eu curti o livro, foi uma leitura agradável. Não é um dos melhores que eu li dessa autora, mas também definitivamente não é um dos piores, né? Não é um Em Outra Vida Talvez da vida. Esse pitiquiquinho aqui se tornou um dos melhores que eu li ano passado. Lutas e Metamorfoses de uma Mulher. Esse aqui é um livro da França e é uma memoir, né? O autor ele vai relatar a vida da mãe dele, toda a trajetória de luta e de libertação dela. É um relato bem íntimo, né? A mãe dele, ela sempre foi prisioneira ali do espaço doméstico, ela era apequenada, diminuída, oprimida ali no ambiente familiar, ela teve que desistir dos próprios sonhos pra viver em prol da vida dos outros. Então tudo que ela fazia era cuidar do lar, e cuidar do marido e cuidar dos filhos. E ela não tinha tempo nem condições pra cuidar de si mesma. Além desses relatos de violência de gênero que a gente tem aqui dentro, porque o pai do autor, ele era uma pessoa muito violenta e maltratava a mãe dele, tem toda a violência do Estado contra os pobres também, porque essa era uma família que passava por muitas dificuldades financeiras. Então eles tinham que recorrer a várias coisas, né, e tentar receber auxílios do governo, tentar receber, sei lá, cestas básicas, esse tipo de coisa. Então era sempre uma humilhação a mais que essa mãe tinha que passar. É um relato bem íntimo sobre uma vida difícil, mas que é comum a muitas mulheres, não só na França, mas em todos os países, de desigualdade social, de violência de gênero. Mas depois de anos sofrendo com essa violência cotidiana, ela foi juntando ali coragem, foi tomando coragem aos poucos, e ela finalmente conseguiu se libertar disso. Ela finalmente conseguiu deixar o marido dela, e a gente vai acompanhando sua transformação, ela passando a cuidar de si mesma, a viver novas coisas, reaprendendo a viver tudo de novo e vivendo pra ela, sendo novamente a protagonista da própria vida. É muito bonito, muito inspirador ver o jeito como ela consegue sair dessa realidade e passar a ser feliz. Ela que era uma mulher oprimida pelo sistema econômico, pelo sistema patriarcal, ela se abria com o filho como um modo de suportar a própria existência, e o autor foi contar essa história dela com o intuito de contar a história de uma mulher, mas ele percebeu que estava ali contando a história de uma pessoa que lutava pelo direito de ser mulher, porque sempre as pessoas ao redor dela, o sistema, impunham nela uma não existência. Então aqui a gente tem tudo que ela viveu e finalmente quando ela passa a existir. É muito bonito, é curto e é impactante. Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, foi a nossa leitura conjunta dos Cósmicos, né, no mês de dezembro. Agora, em janeiro, a gente leu A Cidade do Sol, que foi, sim, unânime, todo mundo gostou, virou favorito de muitas pessoas. E a gente vai decidir agora o livro de fevereiro, então se você quiser participar, ajudar a gente a escolher, já entra no grupo, é só apoiar no Catarse, o link vai estar na descrição. Esse aqui é um livro nacional sobre uma garota condenada a uma vida única. A Estela é uma pré-adolescente que sonha em ser filósofa. Ela mora com a mãe e com o irmão. A mãe trabalha de diarista, então eles vivem ali no limiar da pobreza, no limiar da miséria. E a história se inicia com a morte de um familiar dela. E isso faz com que a vida deles, essa família, mude drasticamente, né? Eles vão passar por diversos momentos muito difíceis, diversos abusos, diversas dificuldades, até que finalmente a mãe deles decide que vai ser melhor eles se mudarem pro Rio de Janeiro, pra eles serem cuidados pela madrinha da Estela. Então a Estela e o irmão mais novo dela se mudam pro Rio e vão vivendo todas essas dificuldades de você se adaptar a um novo lugar e conviver com pessoas que você não
conhece, pessoas extremamente diferentes das quais ela convivia, ao mesmo tempo que ela tá passando por mudanças nela mesma. Ela tá tentando se encontrar e se entender nesse mundo. É uma história sobre transformação, sobre amadurecimento e como a realidade dessa garota, né, as dificuldades que ela vive afetam diretamente os sonhos e as expectativas de futuro que ela tem. Aí se ela sonhava muito mais alto, ela queria não seguir a vida que a mãe dela tinha, queria ter uma vida diferente, mas a vida dela estava marcada pela pobreza, marcada pelo racismo estrutural e pela dificuldade de se ser mulher, pela distância, pela falta de afeto e pela falta de escolaridade. Ela quer mudar, mas nada contribui para isso. Tudo que ela tinha era o que estava ali, imposto para ela, inclusive a religião. Porque ela foi morar com a madrinha dela e eles são de uma família extremamente religiosa, então ela é até obrigada a frequentar a igreja e seguir esses dogmas. Só que quanto mais a Estela se aproxima dela mesma, mais ela vai se afastando de Deus. Ela busca uma crença dentro dela, ela busca um Deus a quem recorrer, a quem acreditar, mas que Deus é esse que permitiria que todas essas coisas horríveis acontecessem com ela e a família dela? Esse livro é a história de uma garota amadurecendo, entrando na fase ali da adolescência, buscando se encontrar e se impor, né? Dizer não a todas as figuras masculinas, inclusive a própria figura de Deus. É uma história muito intensa, extremamente pesada em algumas cenas. Ela é muito crua, eu achei muito verdadeiro. O autor ele sabe retratar perfeitamente bem algumas vivências assim muito brasileiras, mas eu confesso que eu estava esperando um pouco mais dela, sabe? Ela não foi tão impactante assim pra mim. Eu esperava que o livro fosse um pouco mais reflexivo, né? E desenvolvesse um pouco mais essa parte dela se encontrando no mundo, dela se entendendo como filósofa. Só que ele vai mais pra esse lado dela se descobrindo como mulher. Eu acabei me sentindo muito distante dessa história, sabe? Acho que ele é narrado de um jeito que você se sente distante. Também acho que a estrutura dele é muito confusa. A gente não consegue se situar ali no tempo, sabe? Não sabe se passou uma semana, se passou um mês. Do absoluto nada, acabam surgindo novos personagens, surgindo novos conflitos. E alguns ficam até meio largados, né? Eles aparecem ali e depois somem. Eu senti muito também que tinha algumas frases de efeito, sabe? Eu gosto da escrita do Jefferson Tenório, mas tinha muitas vezes que surgiu uma frase bonita, assim, que parecia que era só pra você destacar, porque não fazia sentido com o contexto em que elas estavam inseridas. Algumas, sim, eram reflexões, eram passagens bonitas que estavam em um momento certo, só que tinham outras que você ficava, do nada. Vinham, às vezes, de uns personagens que antes nunca tinham tido uma fala coerente, aí do nada eles falando a coisa mais bonita e profunda do livro. Além de que eu achei ele um pouco sem desfecho, sabe? Acho que ele só termina, simplesmente. Mas apesar de eu ter achado o final meio do nada, né, eu estar esperando acontecer mais coisa depois, eu gostei bastante do parágrafo que a gente tem aqui no final. Foi muito potente. Esse aqui não foi só um dos melhores que eu li no passado. Foi, assim, um dos melhores da minha vida. Foi um dos poucos livros que eu dei 5 estrelas em toda a minha trajetória de leitura. Estes e Outros Contos, da Katherine Mansfield, é uma espécie de tragédia psicológica. Aqui a gente tem 5 contos, que são os mais relevantes dessa autora, né, que é da Nova Zelândia. Todos têm protagonistas mulheres e falam de coisas diferentes, né? São mulheres muito intensas, que sentem tudo e pensam muito. O primeiro conto, a gente tem uma mulher de uns 30 anos que ela simplesmente está muito feliz, ela sente muito prazer simplesmente por estar vivendo, então parece que ela nem cabe dentro de si. Inclusive é muito lindo esse começo, tá? Embora Berta Young tivesse 30 anos, ela ainda vivia momentos em que sentia vontade de correr em vez de caminhar, de dançar pequenas coreografias subindo e descendo a calçada, de girar um aro, de jogar coisas pelos ares só pra pegar de volta, ou de ficar imóvel e rir de nada, simplesmente de coisa nenhuma. E essa personagem, a Berta Young, ela tem a vida perfeita. Ela tem um marido, ela tem uma filha, ela vive muito bem, ela tem amigos, ela inclusive vai dar um jantar aqui nesse dia, né? Ela tá preparando as coisas pro jantar, que ela vai receber uma nova convidada por quem ela tá meio obcecada, assim, é uma moça que parece que entende ela, pelo menos a Berta sente isso. Mas, aos poucos, a gente vai percebendo que parece que, na verdade, a Berta tenta se convencer de que ela é feliz. E nesse jantar, muitos sentimentos diferentes vão tomar conta dela, principalmente depois de ela descobrir algumas coisas. Tem também o conto de uma moça que é professora de música e quando ela chega ali para dar aula para suas alunas, ela recebe uma carta com uma notícia tristíssima. E por conta desse sentimento tomar conta dela, ela acaba dando aula para as alunas de um jeito tristíssimo. Então ela pede para elas tocarem uma música triste. Ela tá com um semblante para baixo assim, e ela até trata as alunas meio mal. Ela deixa os seus sentimentos transpor nas músicas, mas depois vai ter outra carta e outra notícia e também que vai mudar o rumo dessa aula. A gente tem também um conto aqui de uma personagem que é uma adolescente, ela foi encarregada pela sua mãe de dar conta de uma festa assim, de um piquenique que eles vão fazer, vão chamar várias pessoas ali, meio que uma festa de primavera, né? E ela vai conversando com os trabalhadores, pensando, meu Deus, quanta responsabilidade que eu tenho aqui, né? Como é diferente conversar com pessoas de outras classes sociais, como elas são bacanas também. E elas têm mais assuntos, são mais divertidas do que as pessoas chatas com quem eu convivo. Até que ela descobre que uma pessoa ali, que é meio que vizinho da casa dela, né?
ele morreu. Só que ele não é um nobre, ele é apenas um camponês ali, um trabalhador que vive em uma casinha que é um pouco perto de onde ela mora. E ela fica meio em choque, né? Como que a gente vai dar uma festa? Vai ser muito deselegante, é uma coisa impensável. Como a gente vai fazer essa comemoração enquanto outras famílias estão passando pelo processo do luto? E a mãe dela fica assim, querida, o que é que você tem a ver, sabe? Então essa personagem encarando as diferenças de classe, percebendo as hipocrisias dessa elite, os absurdos dessas festas e dessas convenções sociais. Em outro conto, a gente tem uma empregada doméstica que ela foi trabalhar ali, né, pro patrão dela limpar a casa dele, que ele inclusive é um porco bagunceiro, e ela tá passando por um momento dificílimo, sabe? Só que ela não tem tempo nem pra chorar. É a falta de direito à emoção, a viver os sentimentos dela, porque assim, o neto dela morreu no dia anterior. Mas toda essa urgência da vida trabalhadora, por ela precisar sempre estar trabalhando, ela não tem nenhum momento pra poder chorar e sentir a própria tristeza. E no último conto a gente tem aqui duas irmãs, que elas são filhas de um coronel, e elas viviam de uma maneira muito rígida. Tudo tinha que ser feito exatamente do jeito que ele mandava. Até que ele finalmente morre, e elas estão passando por um momento assim muito ambíguo, em que elas se sentem livres, mas ao mesmo tempo elas tentam descobrir quem elas são e o que elas podem fazer, o que elas devem fazer a partir dali, porque sempre quem mandava era o pai delas. É o conflito interno ali de ficar triste porque o pai morreu, de não saber como lidar com a vida adulta, porque, né, o pai sempre mandou em tudo, ao mesmo tempo que pela primeira vez elas estão podendo decidir algo por si próprias. Cada conto aborda coisas diferentes, mas sempre com personagens que são mulheres fortes e são incríveis, e são contos que iniciam de uma forma que parece até simples, né, parece uma coisa cotidiana, mas a autora vai colocando beleza em cada passagem, em cada coisa mínima, cada coisa pequena, e transformando a simplicidade em algo muito belo, transformando a vida em algo grandioso. Em cada conto a gente acompanha relações sociais complexas, né, que vão escancarando vários problemas da sociedade da época, desigualdade de classe, desigualdade de gênero, e permeados por várias críticas sociais, permeados por vários comentários sagazes e perspicazes. São histórias profundas, bonitas e melancólicas também, assim como a autora era também, né? Ela era uma mulher bissexual que vivia de um jeito livre, vivia de um jeito atribulado, e ela tem uma narrativa que extremamente trabalhava, sabe? Ela tinha o total controle da linguagem, da estrutura, da estética, da sonoridade dessa escrita. Então, é uma escrita trabalhada e retrabalhada, ela escrevia tudo de um jeito para ser o mais bonito possível. E realmente é. É um livro, assim, de uma beleza indescritível. Eu acho que eu nunca me senti tão íntima de um livro quanto eu me sinto desse. Um livro muito interessante que eu li em dezembro foi A Família que Devorou Seus Homens. Esse aqui é um livro de uma autora síria, e a gente tem aqui uma família fragmentada justamente por conta da diáspora síria, né? É uma família que foi separada, né, por diversas razões, por conta da guerra, por conta de abandonos, de mortes e de migrações. A protagonista aqui, ela vive com a mãe dela na Inglaterra. Elas tiveram que fugir da Síria, né, por conta da guerra civil, de toda essa perseguição política e religiosa. Assim como outros membros da família, né, também tiveram que fazer o mesmo, só que cada parte da família mora em um lugar diferente ali da Europa. E nesse livro a gente vai vendo a relação dela com essas outras pessoas da família, né? Principalmente a relação dela com a mãe. A mãe vai revivendo, né? Rememorando as coisas que aconteceram no passado. E essa narradora vai meio que tentando reconstruir a trajetória de sua família, né? Através dos relatos da mãe dela. Então acaba que ela vai guardando duas lembranças diferentes. Uma que é a que ela realmente viveu, e a outra é que ela pega emprestado da mãe de outras parentes que vão contando pra ela. Ela que recebeu a perda como uma herança, né? Então tem muitos parentes que ela só conhece por conta de coisas que ela ouviu da mãe, da tia. Chega um momento que ela até começa a se confundir, não sabe se ela lembra realmente daquilo ou se ela lembra porque ela montou na cabeça dela aquela memória depois da mãe ter contado algo. Mas elas duas sentem essa necessidade de preservar a memória da família. Elas vivem de maneiras diferentes, né? A mãe, ela se entrega com muita intensidade a todos os sentimentos. Já a filha, ela vive contida, ela tem muito medo de sentir mais do que ela poderia aguentar. A mãe, ela acaba valorizando mais essas narrativas do passado e até os próprios sonhos dela, que ela tem com os familiares, do que o próprio presente. Já a filha, né, que é a narradora do livro, ela vive pelo futuro, ela vive sempre à espera de algo, nem que seja a espera do tempo de não esperar mais. Essa família delas atualmente é composta só por mulheres, então tem elas duas ali na Inglaterra, e aí tem uma outra tia lá em Paris, tem uma outra prima lá em outro lugar. São mulheres diferentes, mulheres únicas que tentam prosseguir com a vida ali do seu jeito, lidar com as complicações e complexidades da diáspora, cada uma a seu jeito. A guerra já tirou os homens dessa família e pouco a pouco ela também vai corroendo as mulheres que sobraram, seja pela distância, né, tanto do restante da família e quanto da pátria, do país de origem também, pelas dores de se abandonar a terra natal, pela constante busca por pertencimento. A relação que essas mulheres têm, a gente vê que é muito íntima também, que é muito bonito o jeito que cada uma é do jeito que é e como elas se complementam. É um livro confuso em certos momentos, né, principalmente ali no início, que a gente vai vendo que tem várias personagens mulheres, mas sem saber ainda quem é quem. Aos poucos, ao longo das páginas, a gente vai tendo capítulos mais dedicados a cada
cada uma delas pra conhecer e saber a vida de cada uma delas. Então ele tem, sim, de certa forma, essa escrita meio caótica, mas se a gente tivesse, por exemplo, uma árvore genealógica aqui, já não faria sentido. Porque a organização que essa árvore genealógica ia trazer não ia condizer com a desorganização em que essa família se encontra. Por vezes, esse livro também é bem monótono e bem empacado, né? Infelizmente. Apesar de ser um livro curto, tem partes que ele parece bem enrolado. É um livro extremamente introspectivo também. Ele destrincha, né, essas consequências familiares de um jeito muito bom, mas eu queria que ele falasse também do contexto político, né? Do cenário de guerra do país. Enfim, eu sinto que o que define esse livro é saudade. Saudade da infância, saudade da família, de um lugar, assim, e de um tempo que não volta mais. Mas viver com saudade é pesado demais, sabe? Viver carregando lembranças é muito cansativo. Outro de não ficção que eu li foi a outra autobiografia da Rita Lee. Nossa querida Ritinha, né, uma das cantoras mais influentes, mais importantes do nosso país. No começo do ano passado eu li a autobiografia dela, né, em que ela fala sobre a carreira dela, sobre os anos de infância e sobre toda a vida dela, né, até o momento em que ela escreveu. E esse daqui ela escreve alguns anos depois, ali mais ou menos durante os anos da Covid-19, né, quando ela foi tomar a primeira dose da vacina, ela teve uma reação alérgica muito forte e diferente, aí foi fazer alguns exames e descobriu um câncer no pulmão. Então aqui nesse livro, que é um pouco mais curtinho, ela relata, né, como se fosse uma espécie de diário, conversando com a gente, falando do seu dia a dia ali, esses 3 anos em que ela lutou contra o câncer e também teve que se adaptar à rotina ali durante a pandemia, né, e ter que ficar confinada em casa, ter que ficar frequentando hospitais, ter que ficar afastada das outras famílias e de outras pessoas. Foi uma grande mudança na rotina dela, né, tanto por conta de ter que ficar presa em casa por causa da Covid, quanto por ter descoberto um câncer. Foi realmente um momento, assim, muito delicado dela descobrindo, ela ficou muito mal, passou por muitas coisas difíceis e dolorosas durante esses anos, só que mesmo assim ela consegue relatar aqui pra gente tudo com muito humor, com muita leveza, né, ela faz até vários trocadilhos da doença, dos tumores dela, com o mau governo que existia na época lá da pandemia. Além de ter esse jeitinho característico dela de contar as coisas, né, sempre refletindo bastante sobre vida, sobre morte, falando da relação dela com a família, com os bichinhos, né, os animais, e como essas pessoas, esses animais são importantes pra vida dela. É um livro que a gente lê bem rápido e ele é muito bom de ler porque ele traz, assim, alguns ensinamentos. Parece que a Rita tá ali conversando com a gente. Ela viveu muito e realmente deixou a marca dela. É muito franco, muito honesto. E eu ouvi essa história pelo audiobook, que foi narrado por uma atriz que já atuou como Rita Lee. Então ela sabe exatamente os trejeitos, sabe? Ela estudou pra saber falar do jeito que a Ritinha falava. Em dezembro eu fiz também a minha maratona de quadrinhos, né, em que eu li algumas graphic novels, alguns mangás. Eu vou deixar o vlog nos cards pra quem quiser assistir. E neste vlog, né, nessa maratona de um final de semana, eu li 7 quadrinhos. Eu li A Loteria, é um conto que a Shirley Jackson escreveu, e aí o neto dela, que é o Miles, ele adaptou pro formato de quadrinho. Se passa em uma cidadezinha, um vilarejo bem pacato, em que uma vez por ano eles fazem uma loteria. Então junta toda a população, assim, as crianças, os velhos, todo mundo vai lá e começa um sorteio. A história é narrada com bastante tensão. Tem várias partes que são só ilustrações, assim, tem pouco texto. Vai construindo essa ambientação através dos cenários. E tem essa revelação, né, do que é essa loteria. É um pouco previsível, né, você já começa a desconfiar do que vai ser. Mas mesmo assim é muito chocante, traz reflexões sobre conformidade e sobre assim, até que ponto faz sentido você manter hábitos meio ancestrais só por seguir a tradição, sabe? Só porque faz parte, porque todo mundo faz e ninguém nunca chegou a questionar. É uma história sobre a banalização da violência. Eu gostei muito, mas eu confesso que eu gostei mais pela história em si do que pela adaptação, sabe? Eu acho que em um conto isso aqui consegue ser muito mais trabalhado, ainda mais com a escrita da Shirley, que ela tem um jeito de escrever terror psicológico, que vai tendo uma crescente, que você vai sentindo que alguma coisa vai dar errado, mas você não sabe o que é. Eu amo a escrita dessa autora, então eu quero muito agora ler o conto realmente, né, a loteria, porque eu acho que eu vou gostar muito mais. Eu também li Na Mente de Sherlock Holmes, esse aqui é um quadrinho bem grande, em que esses dois autores, eles se inspiraram nas histórias do Arthur Conan Doyle e criaram aqui uma própria história do Sherlock, né? O Sherlock vai investigar o caso do bilhete escandaloso. Um cara do nada tá correndo no meio da rua de pijama, sem se lembrar o que aconteceu, todo estrupiado. E aí quando o Sherlock começa a investigar, ele viu que esse cara, ele tava em um teatro. E que outras pessoas desse teatro também desapareceram. É um teatro de apresentações chinesas, assim, né? E ele começa a investigar a partir do convite que esse cara tinha pra essa peça, pra essa apresentação. Vão acontecendo, assim, grandes aventuras, grandes perigos, né? Eu confesso que tava achando meio lento ali no decorrer da história, é um mistério que caminha bem devagar, e o protagonista, né, o Sherlock Holmes, ele também é muito insuportável, mas eu fiquei muito surpresa no final, o final realmente valeu a pena, por causa das questões que esse livro aborda, sabe? Eu achei impressionante o jeito que ele fala da espetacularização de diferentes etnias, de como os europeus conseguem transformar algumas características diferentes das dele, né, características raciais, em entretenimento, de como eles tratam pessoas diferentes deles
como se fosse exótico, assim. Eu não esperava que o livro fosse trazer isso e eu achei que ficou muito bem trabalhado. E o que é mais interessante nesse quadrinho é como ele é dinâmico. Por que ele se chama Na Mente do Sherlock Holmes? Porque a gente tá literalmente na mente do Sherlock Holmes, sabe? Quando ele começa a investigar, a coletar pistas, é como se a gente estivesse ali dentro da cabeça dele, acompanhando os pensamentos, acompanhando as etapas, pra ele chegar nas conclusões. Então é extremamente criativo toda a metalinguagem da história também, porque tem algumas brincadeiras assim, tipo, tem página que você tem que ver contra a luz, tem página que você tem que dobrar pra entender uma figura escondida. É uma experiência de leitura muito boa, sabe? É extremamente detalhado. Cartas do Papai Noel. Esse aqui foi o meu clássico de Natal especial para essa época do ano. Todo fim de ano eu leio algum clássico natalino aconchegante e o escolhido de 2024 foi esse, do Tolkien, que é um compilado de cartas que ele escrevia para os filhos dele, fingindo ser o Papai Noel. Então são cartas vindas do Polo Norte, contando as aventuras que o Papai Noel tinha lá, com o urso polar, separando os presentes, com os elfos. É muito criativo, tem vários detalhes e cada ano que passa vai ficando mais elaborado. Ó, é tipo assim, né? Tem vários detalhes e ilustrações também. É muito bem pensado, sabe? Porque o Papai Noel tem uma letra específica, o Urso Polar também tem. E aí vai expandindo o universo, criando confusões. Cada ano tem uma maluquice diferente acontecendo. É muito fofo. Assim, é meio repetitivo quando a gente vai lendo, porque todo ano ali tem uma carta do Papai Noel de novo, acontecendo alguma coisa de novo. Mas eu que tava lendo ali tudo de uma vez, né? Tava lendo o livro. Só que pra eles, pros filhos, era uma carta por ano. Então imagina a ansiedade pra receber essa carta. E o Tolkien escreveu essas cartas por vários anos. E aí vai mudando, né? Que no começo é só um filho que recebe. Aí conforme vai nascendo o filho, a carta vai sendo destinada para os outros filhos que nasceram também. Aí conforme os filhos vão ficando velhos, eles deixam de receber a carta, né? A carta vai sendo endereçada só pros mais novos. Enfim, é muito legal de ler. Eu achei bem legal também o jeito que eles reproduziram a carta aqui, né? Então é como se a gente tivesse com a carta na mão, basicamente. Porque eu vi que tinha outra edição que era só uma foto da carta original em inglês mesmo. E depois a tradução dela, transcrita. E aí aqui não, é tudo mais imersivo, né? Porque você lê a carta do Papai Noel com a letra do Papai Noel, com os desenhinhos. Essa edição aqui tá bem caprichada. No vlog eu também li Gioconda. Esse aqui eu não tenho muito o que falar porque eu achei bem simples. Na verdade, assim, não foi tanto pra mim, não me apeteceu. A gente tem aqui o Francisco, ele trabalha no Louvre, né, no museu lá de Paris, ele é um zelador, e ele trabalha limpando a sala da Mona Lisa, então ele é super próximo dela, ele conversa, desabafa com o quadro, né, ele é até um pouco obcecado, né, pela Mona Lisa, até que um dia ele tá ali, pegando o trem, voltando pra casa, quando ele encontra uma moça que é muito parecida com o quadro. Então ele fica sem jeito, assim, tentando conversar com ela, mas ao mesmo tempo não tendo coragem. E aí vai ter todo esse mistério, né, da história dessa moça. É um romance esse livro aqui, né, ele mistura amor com arte e com vida, né? Mostra a beleza da vida, mostra que a vida também é arte, né? Quando você vive prestando atenção ao seu redor e sentindo cada instante, tudo fica mais bonito. É muito legal a paixão que essa história tem pela cidade de Paris, pelo museu, pelas obras e também o trabalho de comunicação que a gente tem aqui, né? Porque o protagonista, o Francisco, ele fala francês, mas a língua materna dele é o português. Já a moça que parece Mona Lisa é surda, então eles conversam todo de um jeito diferente também. A lição de moral que essa história tem é pra você criar coragem, assim, pra ir atrás das coisas que você quer. Porque o Francisco, ele tem muita dificuldade de correr atrás das coisas que ele quer porque ele não se acredita merecedor. Ele quer fazer, mas ele tem um medo de fracassar. Então é sobre isso, sabe? É legal sim, mas eu só esperava mais, sabe? Eu achei um pouco simplesinho. E aí o melhor que eu li no vlog, e também se tornou um dos melhores que eu li ano passado, foi Helter Skelter. Esse aqui é um mangá japonês, que é um drama com um thriller psicológico que fala sobre os perigos de você ser obcecado por beleza e fama. A nossa protagonista é a Lilico, essa moça aqui, ela é uma modelo, que ela tá basicamente no auge de sua carreira. Ela é muito linda, ela é muito interessante, as pessoas querem ser como ela. Mas ao mesmo tempo essa mulher tá ficando maluca, porque assim, existe essa pressão mútua, né? A sociedade se sente pressionada pra ser como a Lilico, mas ela também é extremamente pressionada pra continuar sendo o que as pessoas esperam dela. Pra continuar sendo perfeita, pra continuar falando da coisa certa, pra continuar sendo relevante. Ela vive constantemente com esse medo de ser substituída ou de envelhecer. Ele tem um pouco essa vibe do filme A Substância. Ela carrega esse fardo de estar sempre perfeita, de ter sempre que falar a coisa certa que as pessoas querem ouvir. Além de vender essa beleza acessível, né? Sendo que, na verdade, ela já passou por várias cirurgias plásticas e por vários procedimentos estéticos. Mas mesmo assim, ela responde, né? Quando alguém pergunta, como você faz pra ser tão bonita? Gente, bebo muita água. Gente, come esse chocolate aqui que é menos calórico. Parece até algumas influencers, né? Que a gente conhece. Então, o mangá traz muito essa crítica, né? Sobre os padrões de beleza inalcançáveis que são impostos pela sociedade. Problematiza a indústria da moda e como ela faz a gente sempre estar insatisfeito com o próprio corpo, sempre estar insegura. E a história não para por aí, porque depois de tanto
tanto mexer no rosto e no corpo, a Lilico vai tendo consequências a esse tanto de cirurgia, né? E começa a reagir mal a esse tanto de procedimento. Ela vai ter aqui o seu maior desgaste físico, mental, financeiro. A cobrança ao redor dela é tanta que ela também é uma pessoa assim muito má, ela é muito abusiva. Tem situações muito esquisitas nesse mangá, ele é um mangá muito estranho, tá? Tem cenas muito sexualizadas, cenas muito problemáticas. E a gente acompanha também aqui uma trama secundária, né? Um detetive que tá investigando a clínica que a Lilico faz esses procedimentos, porque é uma clínica ilegal que já fez mal pra muitas mulheres, pra muitas pessoas. É um mangá realmente muito bom, que só não tem um final bom, tá? Eu já adianto que o final dele não faz sentido nenhum, parece que vai ter mais coisa, você fica sem entender. Mas o que acontece? A pobre da mulher, gente, depois dela se realizar essa história, ela sofreu um acidente, que ela ficou com muitas sequelas, então ela não fala mais, ela não mexe mais os membros. Aí ela não podia apontar o que tinha que ser mudado aqui, sabe? O final foi baseado nos rascunhos dela. E é por isso que esse livro nunca teve uma versão totalmente revisada, né? Mas mesmo assim, vale muito a pena toda essa jornada. Ele venceu vários prêmios, ele tem adaptação. E o título, né, é interessante. Helter Skelter é uma música dos Beatles, né, que significa confusão, que sim, tem muito sentido com a história dessa mulher, que é uma grande confusão, mas é também um brinquedo de parque de diversões que meio que tem uma subida e uma descida, né, então é um termo utilizado para se referir à ascensão e queda. E é justamente isso que a gente acompanha aqui, a ascensão e a queda da Lilico. Esse aqui de agora, infelizmente, já foi o contrário, né? Ele não foi só o pior que eu li no vlog, como foi também um dos piores que eu li no ano. Eles estão por aqui, é um quadrinho nacional da Bianca Pinheiro e do Greg Stella, que é extremamente esquisito. É um grande nada com nada, sabe? Os personagens aqui, eles são micróbios, são gelequinhas, são bichinhos, sementes, que cada um tá vivendo sua vida, sabe? Começa quando dois deles estão seguindo uma jornada, pra onde a gente não sabe, muito menos eles. Eles só estão seguindo um caminho porque eles precisam, e enquanto eles estão seguindo, eles acabam encontrando outros serzinhos, né? Outros personagens que estão vivendo a própria vida, que estão passando, sei lá, pelos próprios dilemas. Mas é uma história que você sente que não leva pra lugar nenhum, sabe? Que não faz sentido, realmente não leva pra lugar nenhum, literalmente. E eu acho que ele é até sobre isso, sabe? Sobre você correr atrás de algo que já não faz mais sentido. De você seguir um caminho esperando que vai ter uma grande coisa no final, só que assim, calma também, só vive sua vida, você não precisa ter um caminho a seguir. Você não precisa continuar lutando por uma causa perdida. É simples, é subjetivo e é muito abstrato, sabe? Os desenhos são bem básicos, tem poucas conversas, cada um vai extrair alguma coisa ali, sabe? E em alguns momentos você pensa, ah, tá, acho que aqui tem alguma reflexão, aqui parece ter um papo mais existencialista, né, mais humano, mas ao mesmo tempo você se pergunta, será que eu não tô só tentando buscar sentido onde não tem? Ó, esses são os seres pedras. Esses são os bichinhos, né, as melequinhas na jornada. Eu senti que foi uma grande perda de tempo, sabe? Infelizmente. Eu até via que tinha um pensamento mais pensante ali, mas também não valeu a pena, não. E aí, por fim, foi esse daqui, Penadinho Vida, que é da Graphic MSP, né? São histórias que tem personagens da turminha, da Turma da Mônica, só que reimaginadas por outros artistas das Graphic Novels, nessa versão assim maiorzinha, né? E com outro desenho. E esse aqui, confesso que foi mais um desapontamento nesse vlog, meu Deus, parece que eu só li quadrinho que eu não gostei tanto. Infelizmente, se tornou o que eu menos gosto dos quadrinhos da MSP, né? A história aqui se passa com a turma do cemitério, então a gente tem o protagonista Penadinho. Eles estão ali brincando de boas até que a Dona Cegonha chega e avisa, olha só, a Alminha vai reencarnar. E o Penadinho fica no desespero, porque assim, ele ama a Alminha, mas ele nunca teve coragem de se assumir pra ela, de, sei lá, chamar ela pra sair. Então ele começa a se arrepender de todo esse tempo que ele perdeu. Vê que realmente você não tem a eternidade, né? Você precisa correr atrás das coisas. Você precisa falar, eu te amo hoje, antes que seja tarde demais. É uma história meio que até que a vida nos separe, né? Porque é a vida dela que vai separar eles, e ele pensa, ok, antes tarde do que nunca, antes tarde do que tarde demais, vou falar pra ela viver pelo menos esses últimos momentos, essas últimas horas. Só que ela desapareceu. A bichinha foi sequestrada justo nesse dia, ó que legal. E aí ele, o Frank, o Mumi e o Vamp, eles vão partir nessa busca pela Alminha, descobrir algumas coisas, né, alguns perigos. É uma história que vai dar uma misturada de terrorzinho com aventura, vai falar de amizade, de amor, e tudo narrado com bom humor, é claro, né? Vamos lá, eu achei muito apressado, as coisas vão acontecendo ali tudo de uma hora pra outra e não faz sentido, sabe? É um mistério muito aleatório, um conflito bobo e um final muito simples. Teve todo esse perigo, todo esse mistério, mas a resolução foi muito simplória. Ai, Mayra, você tá criticando demais uma história infantil. Tô mesmo. Eu, hein, né? Porque é infantil que tem que ser largada. Não acho que trabalhou os temas aqui das melhores formas. É fofo? É, mas é fofo porque, é da Turma da Mônica, dá uma nostalgia, a gente tem os personagens que a gente gosta. Mas não é nada demais, de verdade. E é isso. Esses foram os 15 livros que eu li em dezembro do ano passado. As minhas últimas leituras do ano, né? Terminei o ano assim. Algumas decepções, mas acho que teve 3 novos favoritos, né? Teve muito livro que valeu a pena sim, tá? Êxtase, ó,
primor. Enfim, conversem comigo aqui nos comentários, tá? Deixa um oizinho pra mim, fala se você já leu algum desses livros, se você gostou ou não, o que você leu em dezembro que foi bom ou que foi ruim também. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.